Bom dia. Amém. Bom dia. Queria pedir os irmãos que abrissem Hebreus 12, nós vamos ler de 1 até 3. Hebreus 12, dos versos 1 a 3. Amém? Ó, ficou bem forte esse, foi bom, ó. Davi, fora, matou tanto gigante. Davi, fora, brilhou, né? Vamos ler, gente? Juntos? Portanto, também nós, visto que temos pecado, tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, tentamento nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da inimigo, e se assentado desde o trono de Deus. Considerando ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos destroçais, desmaiando em vossas almas. Amém. O Senhor abençoe a Deus. Mas o tema esse ano é, na abertura, perseverança. Eu ia falar do personagem perseverante hoje, mas como a Letícia me deu uma certa liberdade, eu preferi falar sobre a perseverança em si. O que é perseverar para nós cristãos? E a gente às vezes fala assim: eu vou fazer muita força para aguentar uma coisa, eu vou lutar até o fim, eu vou, e o centro fica sendo eu. Mas Hebreus começa, o capítulo 12, que começa falando assim, portanto. Então quando ele fala portanto, a que ele está se referindo? Ao que foi dito? Anterior. E aí se a gente pegar o versículo, só o capítulo 11, isoladamente, ele vai falar da galeria dos heróis da fé, ele vai falar o que é a fé, né? E a gente acha que fé, como o pastor tem explicado aqui, fé é um negócio que a gente fica materializando as coisas assim, não, fé é certeza. Mas aqui quando a gente vai falar de perseverança, tem duas perseveranças descritas no versículo 1 a 3. E está escrito assim, quando fala do pecado, diz que o pecado que, qual é a palavra que vem depois? Tenazmente. Tenazmente. Como é que é a palavra? O pecado tenazmente. Tenazmente? O que é uma tenaz? Quem sabe o que é uma tenaz? Tenaz é uma ferramenta muito legal. É uma ferramenta de pegar coisa. Você pegar uma feno, madeira, ferro, fogo. Você usa uma pista gigante assim, que é uma tenaz. Chama tenaz aquilo. Então, assim, se é tenazmente, é porque alguém está fazendo uma força sobre nós, está imprimindo em nós uma força. E aqui diz que o pecado faz isso tenazmente. Tenazmente é verbo que significa continuidade. Não tem ninguém mais perseverante que o capeta. Ele é tenaz. Ele fica em volta da gente, apertando, tentando estragar, puxando, né? E aí, continuando, ele diz assim, ele nos assedia. Em seguida, vem uma ordem de Paulo, uma ordem contextual de Paulo, também se insere. Ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente precisa, eu pus aqui, esses olhão aqui, porque a gente tem que pensar o seguinte: por que eu vou correr uma carreira? Para que eu vou correr um negócio com perseverança? Alguém
dizer assim, por que se corre uma carreira? Biblicamente falando. Tem um texto na Bíblia que vai falar disso. Diz que o atleta, essa carreira é uma corrida, um percurso, uma jornada. Oi? Para alcançar, na Bíblia diz que o atleta se prepara para pegar o primeiro lugar. Pegar o primeiro lugar. Né? Para a gente vencer aquilo que está à frente. Olha só, muitos de nós às vezes estão tenazmente agarrados ao passado. A gente está correndo uma carreira parado no lugar. É por isso que eu não gosto de academia. Você vai para a esteira na academia e fica lá. Não sai um metro do lugar. Entendeu? A paisagem é a mesma. Você ainda bota um fone de ouvido, não está ouvindo os outros, porque a música da academia deu livro. E aí a gente fica ali agarrado no mesmo lugar ou parado. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Como é que ele fez esse segundo texto de Hebreus? Por que Jesus correu a carreira então uma proposta para ele? Por que ele suportou todas as coisas? O texto diz assim, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então presta atenção, gente, não é correndo os olhos na Bíblia, não. Não é mais ou menos assim, não, hoje eu vou, não, olha Jesus ali. Jesus ali, eu vou lá também um pouquinho, não. Ele diz que olhando firmemente. A expressão aqui é com insistência, é com concentração. É a gente olhar para Jesus assim, que não tem nada aqui, não tem nada aqui, é só Jesus. Você vai olhar para Jesus, olhando firmemente. E aí ele vai fazer outra coisa. Ele vai descrever por que eu tenho que olhar para Jesus firmemente. Seguindo o texto, versículo 2, ele diz assim: o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, nem da vergonha máxima da ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus, até aqui. Então, por que Jesus correu a carreira? Para chegar primeiro. Está escrito no texto. Por causa da alegria que estava proposta. Então, preste atenção. Jesus que tinha tudo, era 100% Deus, 100% homem, suportou a cruz porque ele olhou para a alegria que estava lá na frente. Então ele foi daqui do ponto A para o ponto B, sabendo que havia uma alegria que ele tinha certeza que ia alcançar. Sem essa alegria, sem ter a certeza de alcançar essa alegria, ele não teria corrido. A gente às vezes está assim, a gente fala de perseverança e a gente está correndo por nada, correndo sem alvo, correndo sem perspectiva, sem ter certeza. Olha que a alegria dele era uma proposta. Alguém propôs uma alegria para Jesus. Obviamente nós estamos falando de um casamento, nós estamos falando de uma noiva, nós estamos falando de pessoas, da comunhão eterna, da eternidade com essa noiva. E Jesus foi até o fim, com perseverança. Então, o nosso modelo de perseverança, a nuvem de testemunhas que Hebreu acabou de falar, são homens de olha, todos pecaram. Homens maravilhosos, é um modelo de vida, todos pecaram. Mas quando ele fala de Jesus não pecou. E apesar de não pecar, ele se sujeitou ao pecado por nós, em nosso lugar. A justiça de Deus, perdão. E aí ele fala assim, no finalzinho, versículo 3: considerai, pois, atentamente, você botar o salário e ficar com atenção. O quê? O que ele pediu? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é essa pessoa que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo? Cristo. Então nós temos que considerar. E aqui é uma palavra que hoje não está muito boa, não. Considerar é a mesma expressão que eles vão usar para meditar, para pensar sobre um assunto.
para ter aquele assunto com a única coisa que você vai pensar. Então, considerai atentamente a Cristo. Ponha Jesus na sua cabeça e pensa nele o tempo inteiro. Considere Jesus. Aí eu tenho que fazer uma escolha, eu vou aqui ou aqui. Considere Jesus. Ele vai te dar o caminho certo. Aí ele diz assim: por que eu tenho que considerar Jesus? Por que eu preciso considerar atentamente Jesus? Finalzinho do versículo 3 diz assim: para que não vos fatigueis demasiado em vossa alma. Amados, essa palavra aqui é, primeiro, para não ficar cansado, ok? Mas ele diz que não é só ficar cansado. Ele fala assim: para que não vos fatigueis demasiado. Isso diz que nós vamos ter alguma fatiga. Vai ter cansaço. A gente vai passar por luta. Isso é quase que uma promessa bíblica, é uma promessa bíblica, que a gente vai ter luta. Mas ele diz assim: demasiado. Ou seja, não é além do que você suporta. Mas se você considera Cristo, vai ter problema. Primeiro problema com ele mesmo. Primeiro que a gente insiste fácil demais. Primeiro problema que dá assim mais pesado porque a gente transfere. Segundo, Jesus garantiu vitória para os seus. Então quando ele fala assim, considerar. Não é considerar se Jesus existiu ou não. É tudo que ele prometeu. Tudo que Cristo é, tudo que ele prometeu, tudo que ele disse que nós somos. Se a gente não considerar essas coisas, o primeiro probleminha, a gente pula fora do barco. A gente afunda. Primeira vez que apareceu uma tormenta, a gente afunda. Então, chamo os irmãos hoje a considerar atentamente, com força, com muita vontade, a pessoa do Senhor Jesus. Quem Ele é, sua obra, sua vida, a ação dele sobre você, sobre mim, sobre nós. Considerar atentamente o autor e consumador da nossa fé, para que a gente não desanime, para que a gente não desista, para que nós possamos perseverar. Amém, Deus? Em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Bom, nós estamos juntos, né, mais uma vez, e nós temos muito motivo para agradecer ao Senhor. Louvar o Senhor, né? Lá em casa, os irmãos acompanharam e, graças a Deus, né, estou completamente claro, né? Então, eu já sarei, Ana Júlia está boazinha, Dilson está recuperando da cirurgia, né? Então, e hoje à noite eles virão aqui para dar um testemunho. Amém. Para falar dessa bênção, né, que Deus proporcionou na vida deles. E também nós temos outras pessoas por quem nós devemos continuar orando, né? E aí nós vamos agora dar a oportunidade das pessoas manifestarem. Então, começando desse lado aqui, Félix. Minha sogra está fazendo dia de catarata hoje. Hoje, está fazendo hoje? Isso é. Dona Lina. Dona Lina. Eu lá, estação, direção, saúde, convenção da irmã, e uma outra pessoa também que está enferma, fui com o nome dela agora, mas eu sei pela saúde de mãe e pela vida de Marcos. Isso. Maria Elisa. Minha casa, João e família de Frank. São? Libertação de Marco Antônio, e o verbo de salvação no verbo familiar, e para Dona Nilda, Dona Tereza e Dona Rita, e uma outra lá que eu não lembro. Rafaela. Tio Kleber Guilherme e a família, ele já estava bem recuperado, mas está vivendo lutas, né? Em relação à recuperação. E minha tia avó, a tia Marta, que está doente também. Olha, isso. Daqui? Tereza. Eu quero conversar com minha família, obrigada pela saúde de Pedro, de Ivete, de Dona Maria, várias pessoas também da minha família não estão bem de saúde. Eu pedi também pela recuperação do mundo. Eu pedi para minha vida, pelo Fernanda.
Esse cara está no hospital internado, está passando mal. Cláudio de Diana? Cláudio da Ana? Ó, É. Tem Maísa também, pastor, né? Continuar com a Maísa. também Saudalita está fazendo cirurgia também agora de manhã, de catarata. Vamos orar por eles, né? Tem mais algum pedido? Pastor, orar pelos trabalhos da igreja, principalmente o coral, tá? O senhor toma da direção, da diretoria, a Ilse e a todas as vozes, né? Que o senhor esteja na direção, no controle de cada um. E pelos enfermos e os lutar, irmão. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, nessa manhã, de estar aqui, Senhor, na tua casa, para te adorar. Oh Deus, obrigado também por saber que o Senhor sempre está ao nosso lado, Deus, em todas as lutas, as dificuldades. Nós não passamos sozinhos, Senhor. É promessa do Senhor que estaria conosco sempre, nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Então, ó Deus, nós cremos, Senhor, na tua palavra, na promessa da tua palavra, e temos, ó Deus, constatado isso na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e queremos te agradecer por isso nessa manhã, Pai. E agora, Senhor, queremos colocar esses pedidos de oração que foram feitos aqui diante do teu altar. Ó Deus, crendo, Senhor, também que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos, e colocamos, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, e pedimos um mover do Senhor, Pai. Ó Deus, agindo, Senhor, em cada um de acordo com o teu propósito e tua vontade, ó Deus, e abençoando a vida, Senhor, de cada um desses irmãos. Obrigado também, Senhor, por tua palavra que nós vamos estudar. Queremos pedir, Senhor, que fale o coração, Senhor, de cada um dos alunos, ó Deus, e também usa os professores para ministrarem, Senhor, a tua palavra, para que a tua palavra alcance, Senhor, o coração de cada um. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados, pedimos a tua graça, Senhor, e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos separar para o estudo da lição. Queremos lembrar os irmãos que hoje à noite nós temos ceia, né? Celebração da ceia. Então, aí os adolescentes para baixo podem sair. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui comigo a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 12. Romanos 10, começando no verso 12. Amém? Romanos 10, 12. Diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Então lemos até o versículo 17. Irmãos, nós estamos falando sobre a situação de Paulo com respeito aos judeus, né, que eram irmãos segundo a carne e que não creram, né, que não aceitaram o Senhor. E por isso então Paulo diz: meu coração me angustia, porque eu vejo os meus irmãos se perdendo, que eles vão se perder. E aí Paulo diz assim: no meu coração, meu desejo era que eles fossem salvos. Mas aí Paulo está explicando por que Paulo cria que eles não seriam salvos. E aí é que é o ponto básico que nós estamos estudando aqui. Porque Paulo começou desde lá do primeiro capítulo, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas os judeus não creram. Mais do que isso, os judeus não creram e tentaram justificar-se por uma justiça pessoal própria. Então, ao invés de eles irem a Cristo, crerem em Cristo,
eles tentaram justificar-se a si mesmos através das suas obras, através da lei. E Paulo diz, então, ainda ficou pior, né? Porque se eles tivessem só recusado crer no Evangelho, haveria uma possibilidade de mais tarde serem convencidos e crerem. Porém, eles tomaram um outro caminho, o caminho da justificação por meio das obras. Então, a salvação por meio das obras. Então veja, são duas pessoas diferentes. Vamos pegar duas pessoas diferentes. Aquele que crê que Deus salva o homem independente das obras, que são gentios, porque eles não fizeram obra nenhuma, não tinham nenhum motivo para justificar-se diante de Deus. E aqueles judeus que criam que eles eram salvos porque eles eram do povo judeu, porque eles tinham a lei e porque eles praticavam as obras. Então eles tentavam obedecer a Deus por meio da lei. Então, uma é a salvação, Paulo está dizendo, a salvação pela fé, pela graça mediante a fé, e o outro buscando a salvação por meio das obras, né? E da obediência à lei. Então, obra e obediência ficou no mesmo ponto, no mesmo lado. E fé, né? E a confiança em Deus, né? Pela fé, então a salvação pela graça ficou do outro lado. Paulo está dizendo assim, que a tristeza dele pelos judeus, é que os judeus não olharam para o que Deus falou desde o princípio das Escrituras. E aí Paulo mostrou isso dentro da carta aos Romanos até o final. E aí Paulo então fala assim, que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aí a pergunta é, mas eles não ouviram? Então nós vamos agora parar um pouquinho aqui e vamos mostrar assim, qual é o sentido, né, de tudo que Paulo está querendo dizer sobre a salvação. Então, os irmãos lembram que nós falamos aqui que é pela fé, pela graça mediante a fé. Então, quando a salvação, irmãos, ela tem um objetivo. E aí, eu queria pensar com os irmãos hoje aqui sobre algo muito interessante que talvez a gente não pense para que Deus nos salva. Porque nós muitas vezes entendemos salvação como livramento do inferno, não é assim? Então, o livramento da segunda morte, né? Que é o inferno. Isso faz parte. E é uma das grandes bênçãos, é que hoje nós não somos mais condenados. Hoje nós somos justificados, perdoados, salvos. Então, tudo isso aqui nós aprendemos que foi obra de Deus por nós. Tudo isso aqui é pela graça, né? Então, pela graça, mediante a fé. Então, não é a fé que salva. O que salva é a graça. A fé é o meio, né? Como é que a fé, que é um instrumento, Paulo está dizendo, como é que essa fé, que é um instrumento da salvação, o meio para a salvação, como é que ela chega no coração do homem? Pelo ouvir, certo? Então, para que eu possa ouvir, Paulo diz, precisa o quê? Precisa quem? Prega. E ouvindo, alguém pregando, ele ouvindo, precisa fazer o quê? Precisa invocar. Nós falamos que invocar aqui não é chamar Deus, né? É dizer, né, para Deus, né? Eu creio, né? E aí, invocando é confessando. Então é confessar, né? E aí então precisa de alguém pregar, para que o homem possa ouvir, para que ele possa invocar e confessar, para que ele possa ser salvo. Certo? Esse é o meio. Então, aonde que a fé entra? A fé entra aqui, quando uma pessoa ouve. O ouvir aqui, nós já falamos, né? Não quer dizer só ouvir com os ouvidos, né? Porque outra pessoa, não é só escutar, né? A pessoa pode ouvir, por exemplo, por meio de sinais, a pessoa pode ouvir por meio da leitura, né? Então está ouvindo, porque a palavra foi pregada já, né? Então Paulo até diz, a palavra da fé que pregamos, a palavra de Cristo, né?
Então a fé vem por meio dessa palavra. Então a pessoa precisa ter o contato com a palavra para que ele possa então confessar, invocar o nome do Senhor e confessar para que ele possa ser salvo. Porém, isso aqui nós já falamos isso aqui é na nossa história de salvação. Então isso aqui, irmãos, é na história da vida de cada irmão, dentro do tempo de cada um. Mas o que definiu a salvação da pessoa, que agora na história se mostra, né, ela se revela na nossa história, foi o que Deus fez na eternidade. Então, aqueles que invocarão, quem vai invocar o nome do Senhor? Quem vai ouvir a palavra, e aí ele vai crer e ele vai invocar o nome do Senhor. Mas para que ele possa fazer isso, primeiro ele precisa, lá desde a eternidade, ter sido, como é que foi? Eleito, escolhido, certo? Então, toda a obra da salvação, ela começou aonde então? Lá na eternidade. Ela se revelou na história de cada um, mas ela aconteceu lá na eternidade. Então, por que uns ouvem e não creem? E por que outros ouvem e creem? Então, os eleitos, eles são então chamados pelo Evangelho. Então, quando o Evangelho é pregado, né, aquele que é eleito lá desde a eternidade, ele então ouve, né, o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, então a fé vem no coração, e ele então é chamado pelo Evangelho e ele diz sim, ele crê. Tranquilo? Tá. E o outro, o que não é eleito, ele também alguém vai pregar, ele vai ouvir, porém ele não vai invocar. Por que ele não vai invocar? Porque ele não creu, porque ele não era eleito. Aí a nossa dificuldade, não, Deus está sendo injusto. Por quê? Porque ele tinha que ter a mesma oportunidade de crer. Não, ele teve a mesma oportunidade de ouvir. Porém, crer é diferente, porque para crer precisa acontecer uma outra coisa. O que é, irmãos? O Espírito precisa convencer, agir. Então, a obra da salvação nos eleitos é porque o Espírito Santo que prepara o coração para que a pessoa possa ouvir e possa crer e assim ser salvo, manifestar a salvação. Como o coração deles não foi aberto pelo Espírito de Deus, a venda dos olhos não foi tirada pelo Espírito de Deus, então eles não crerão. Mas interessante que o Evangelho sendo pregado, o Evangelho responsabiliza. Então, a pergunta é: por que pregar para alguém se ele não vai crer? Se Deus não vai abrir o coração dele, então por que Deus manda pregar o Evangelho? Para que ele se torne indesculpável diante de Deus. Ele não pode dizer assim, eu não ouvi. Então, se ouvir o Evangelho é que salvasse, todos que ouvissem seriam salvos. Certo? Se confessar salvasse, todos os que confessaram seriam salvos. Tem muita gente que confessa, não tem? E não é salvo, né? Vamos mostrar um texto agora dos judeus para os irmãos verem isso claramente. Então, o confessar, ou esse crer aqui, esse crer, não é o que determina a salvação. O que determina a salvação é a eleição. Então, e o ouvir do Evangelho é para chamar os que são eleitos e para responsabilizar os que não são eleitos. Eles não podem virar para Deus e dizer assim: eu não sabia que o Senhor existia para eu poder crer. Aí entra aquela questão dos povos que nunca ouviram, que são nunca ouviram. Nós vimos isso, Daniel, lá no início, quando ele falou assim: e quanto aos gentios que não têm lei? Lembra? Eu sei que a natureza e a criação revelou para eles. Deus faz a pergunta seguinte: é possível alguém
ser eleito ou chamado só a partir dessa manifestação natural, sem que haja? Sim, sim. Os crentes do Velho Testamento, né? Os que creram sem saber de Cristo. Mas hoje em dia, por exemplo. Hoje dificilmente, né? Porque hoje todo mundo sabe a respeito de Jesus, né? Então, assim, pode não saber a respeito da salvação, mas a respeito dele, que existe Deus e que dentro de Jesus, todo mundo sabe, né? Hoje é divulgado. Até o ateu sabe. Graças a Deus. Graças a Deus. Tranquilo, pode perguntar. Isso aqui esses dias eu estava raciocinando, porque quando eu era garoto, ninguém conhecia crente não, igreja evangélica, só tinha catolicismo. Agora, Jesus, Deus, o Espírito Santo, todo mundo sabia que existia. Agora, se dessa maneira a pessoa poderia ser salva, é isso que eu fiquei assim. Aí, pois é, senhor Ramos, aí a pessoa pensa assim, mas eles foram, se você olhar lá no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo falou, Paulo disse assim, que embora a revelação natural, ela não contenha nela, né, toda a informação a respeito de Cristo, para que a pessoa seja salva, ela tem um poder de responsabilizar aqueles que não creram. Então, a pergunta do Daniel, naquela época lá, né, então, eles quando via na natureza, eles sabiam que existia um Deus, porém eles não sabiam quem era esse Deus, né? Jesus veio para revelar quem era Deus, né? Então, por isso, então a revelação natural ela é incompleta para salvar, mas ela é completa para responsabilizar. Seria possível ser salvo, Agora, ser salvo sem conhecer Cristo, não tem como, sem conhecer Cristo. Então, quando é que começou a revelação especial? Não é? Então, veja, junto com a revelação natural, quando começou a revelação especial de Deus sobre Cristo? Lá em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou. A promessa que Deus fez para a mulher foi: de ti nascerá um que irá pisar na serpente, cabeça da serpente. Então, o proto-evangelho, ou seja, o anúncio de Cristo, da vida de Cristo, já começou lá no dia quando Deus falou sobre a responsabilidade do pecado. Quando ele virou para Eva e falou: vai nascer da mulher um que vai esmagar a cabeça da serpente. E quem era esse? Cristo. Aí vem toda a história, gente. Na história da Bíblia vem a história da salvação. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar mais ou menos a história. Deus chama Abraão, e aí Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, do seu descendente. Quem era o descendente? Paulo disse: Cristo. Aí vamos lá, no dilúvio, né? Então, no dilúvio, Deus estava mostrando o juízo e a salvação. Deus salvou Noé por meio da arca, não é? Quem é que era o Salvador então? Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Quem passa por mim tem livramento, tem salvação. Olha lá. Aí vai seguindo a história. Moisés libertou o povo do Egito. Houve a morte dos primogênitos. Quem é que ia morrer para livrar o povo de Deus do pecado? O Cordeiro. Quem era esse Cordeiro? Cristo. Ele teve lá em Abraão também a morte de Isaac. Então, está vendo que toda a história, em toda a história bíblica, estava Jesus na história, prefigurado, né? Então, ou seja, estava sendo demonstrado para que o povo cresça. Então, o povo de Deus no Velho Testamento, ele era salvo, diferente de nós hoje, com a questão de tempo. Vamos pensar que a cruz de Cristo está aqui no meio da história, né? Quem creu? Quem creu antes de Cristo e quem creu depois de Cristo? Então veja, quem creu antes de Cristo creu na promessa de que ele viria.
E quem creu depois de Cristo, crê no cumprimento da promessa que ele já veio. Então a única diferença era isso: o crente do Velho Testamento que era salvo, ele era salvo não por suas obras, não por sua fé crença, né, pessoal, mas ele era salvo pela graça que era revelado pela promessa de que viria. Então a graça revelou que Deus mandaria um. E aqui nós hoje, nós cremos pela graça que revelou que Deus mandou um. Então continua a salvação sendo em quem? Em Cristo. Então todo crente que foi no Velho Testamento, ele foi salvo pela crença, né, pela fé, né, pela graça mediante a fé que viria um Salvador. Hebreus fala disso, porque ele vai falar que eles morreram sem ver o cumprimento Da promessa. Hebreus 11. Aí por isso que depois ele diz, então agora veja. Então quando entra no capítulo 12, ele diz assim: ó, eles não tiveram a oportunidade de ver o cumprimento da promessa, mas agora nós temos. E eles agora são testemunhas disso, né? De que eles creram que viria, e nós cremos que já veio. Pastor, e os povos que ainda não acreditaram na vida de Jesus, que não sabem que tem, eles têm um livro só até amanhã. Sim. Pois é, aí toda a história da humanidade, ela continua nesse mesmo aspecto, né? Então os que são eleitos, eles vão crer, e os que não são eleitos, eles não vão crer. Então por que eles não creem? É interessante. Abra a sua Bíblia lá em João. Abra lá em João, no Evangelho, tá, gente? Abre João 10 e eu vou mostrar para os irmãos isso. Porque ainda tem essa divisão, né, pastor? Eles não só até o livro de Moisés. Pois é, mas até no livro de Moisés. Sim. Mas eles, como é que eles ficam? Pois é, até no livro de Moisés revelava a vinda do Salvador. Então, eles não creram porque eles não quiseram crer. Então, olha que coisa interessante. Vamos ler primeiro o capítulo 8 de João. Capítulo 8, se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 8, começando. Olha o versículo 31. Começando o versículo 31, 8, 31. Olha que coisa, os irmãos vão ver que coisa mais interessante, quer ver? O versículo 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele disse: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus, vamos pensar aqui, os judeus, porque ele disse aqui que os judeus haviam crido naquilo que ele havia falado, né? Então ele diz, aqueles que creram nele, Jesus, então tem um grupo de judeu que creram. Aí Jesus diz assim, ó, se vocês permanecerem nas minhas palavras, então beleza, eu acredito que vocês creram mesmo. Mas aí ele continua, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí começou a revelar que tipo de crença esses judeus tinham. Porque o texto está dizendo que eles creram, né? Então, automaticamente era para eles serem salvos, porque eles creram, certo? Mas aí Jesus então agora começa a revelar. Aí diz assim: então, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão ser libertos, vão ser livres. Aí responderam os judeus: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Não. E o tempo que eles ficaram no Egito? Eles não eram escravos? E agora de Roma? E de Roma? Eles não eram escravos de Roma? Aí ele continua: jamais fomos escravos de alguém. Como diz
sereis livres. Replicou Jesus: em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, e sim o filho, para sempre. Pois, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não estão em vós. Ora, como que eles podiam crer se eles agora estão procurando matar Jesus? E Jesus sabia que estava no coração deles. Então, lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Viu? Havia uma ideia de que eles tinham crido, e Jesus está dizendo: vocês não creram porque vocês não ouviram a minha palavra. E por que não ouviram a minha palavra? Porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. Aí, agora quero mudar com vocês esses mesmos judeus, capítulo 10, olha o capítulo 10. Aí tem aqui, a partir do versículo 26, então diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. Porém, eu não tinha dito lá para eles agora, que era filho de Deus? Aí ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: já vos disse. Está dizendo, eu já falei para vocês que eu sou. Lá atrás, no capítulo 8, ele já tinha dito isso. Eu vim, não vim por mim mesmo, meu pai é que me enviou. Né? Então ele está dizendo: eu já falei para vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não creram. Aí ele diz assim: vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, olha aí, porque não sois das minhas ovelhas. Então, por que o homem não crê? Porque não é eleito. Então, ele não é eleito porque não creu. Ele não creu porque ele não é eleito. Perceberam? Então Jesus está dizendo assim: não é uma escolha de vocês não crerem em mim. Vocês não creem porque vocês não foram escolhidos para crer. É isso que ele está dizendo. Né? Então, aí ele continua assim: as minhas ovelhas, olha aí, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, notaram, gente? Jesus está dizendo para eles claramente assim: vocês estão dizendo que creem, mas vocês não creem, não. Porque primeiro, vocês estão querendo me matar. Então, como é que vocês podem crer? Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês não fazem aquilo que Abraão faz. E vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, por mais que eu diga quem eu sou, vocês não vão crer. Então, por mais que pregue para eles não vão ouvir de fato, vão só escutar, não vão ouvir, e por isso eles não vão confessar e não vão crer para ser salvo. Por que eles não creem? Porque eles não são eleitos. Vai lá, pergunta. Pode perguntar. Primeiro, há uma tendência, se a gente lê o texto sem meditar igual a gente está fazendo agora, de pensar que a pregação salva. Mas não é a pregação que salva.
Porque ela tanto condena, tanto Ela responsabiliza, quanto é agente da responsabilização, como da salvação. Porque no texto que a gente leu agora em João, tem dois tipos de judeus. Né? Tem Deus que creram, sim. Jesus fala que eles não conseguiram ouvir. E tem esse aqui agora que são os que querem matar, que eu também vi. Na verdade, tinham dois que creram. Sim. No mesmo lugar. Os dois que creram. Porém, um creu com uma fé verdadeira e o outro não. Esse que não creu com a fé verdadeira estava dizendo que cria, mas não cria de fato. Por isso, estava tentando matar Jesus, ele estava tentando. Então, a eleição vai definir onde você crê, em que você crê. Porque o judeu cria, e Abraão cria em um monte de coisa lá para trás, mas não creu em Cristo. Sim. Então, eles são na verdade, coisa errada. a eleição define a salvação, mas a pregação define quem crê. Ok. É a pregação que leva a pessoa a definir se ela crê ou não. Pois é, O ponto é que os dois creem. eu agir do Espírito Santo. Quem eleito, o Espírito Santo age, abre o coração, né? É que senão a gente fica pensando assim, que um cara não creu e o outro creu. Os dois creram. Sim. Só que um creu na coisa errada e o outro na coisa certa. Que Paulo está explicando aqui, que o judeu cria em Deus. Ele cria na lei de Deus, né? Porém não cria com entendimento. Ele aceitava a palavra de Deus, mas não tinha entendimento da palavra de Deus. Porque o entendimento só é dado àqueles que foram eleitos. Então, primeiro Beto, depois o seu João. Pastor, agora eu entendi uma coisa que eu falo, é engraçado. O camarada que aceita Jesus é um cara lindo, você quer se esperar, até se esperar na pessoa, porque ele é fiel e tal. De repente larga o evangelho, vai ser espírita, vai ser não sei o quê. É porque Jesus falou. Você tem que aceitar e continuar no meu caminho. Se você continuar, você vai ser salvo. Agora, se não continuar, então quer dizer, ele estava no caminho certo. Assim, então ele não foi escolhido, não é isso? Por isso ele não continuou. Isso. Seu James? Pastor, essa geração aí, eles conheciam as escrituras. Sim. Né? Todo mundo era ciente a respeito de Deus, Criador, e Jesus, né? Porém, hoje, o ensinamento é evoluído, esclarece a graça totalmente, né? Mas a geração dos nossos pais, a Igreja Católica dominava. Ele não tinha um ensinamento desse. Eu me lembro, no catecismo, eles ensinavam a respeito da salvação e do pecado. Mas a tradição católica abafava. Porque a tendência, a tentativa, seu James, era conciliar a pregação do Evangelho com a tradição. Né? Então, porque para o catolicismo romano, não é só a Bíblia que é a palavra de Deus. Né? Então, por isso, há uma tentativa de harmonizar as duas coisas, para que a salvação seja uma obra de Deus, mais uma participação do homem, né, para junto. Então, por isso que a salvação, pela graça, pela fé, mediante a fé, mais as obras, que era o mesmo pensamento dos judeus. Então, o que o catolicismo romano pregou e prega até hoje é a mesma ideia que o judeu tinha, que Paulo está combatendo aqui. Está dizendo, olha, a salvação não é por meio das obras. Então, mas o católico ele crê que ele é salvo pela obra de Cristo, mas tal coisa. Aí entra, né? Aí foi, por causa da tradição, foi colocando. Então, mais a tradição católica, obedecer a tradição, seguir a tradição, mais a intercessão da Virgem Maria, mais a penitência, né? Mais o sacramento, mais a pertencer à igreja. Então, se não pertencer à igreja católica, não é salvo. Então, é um monte de coisa que está junto. Dificultou demais a
compreensão. Por isso que ninguém é salvo, né, senhor Jones? Para a Igreja Católica, ninguém é salvo na hora que morre. Então, ninguém é salvo. Vai para o purgatório e aí reza a missa para poder salvar a pessoa. Mas assim, não há nenhum que é totalmente justo. E não tem nenhum que é salvo, totalmente salvo, no momento que morre. Porque se fosse, então a fé seria suficiente. E até as obras da pessoa seriam suficientes. Mas ainda é insuficiente. Porque precisa fazer mais alguma coisa depois que morre para ser salvo. Essa geração aí, o século XXI, século XX, né? O passado, o povo teve muita dificuldade de crer totalmente na verdade. Aí, quer ver? Agora abre sua Bíblia aí, para ver esse processo aqui. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 4 de 2 Coríntios. Então, vamos pensar aqui, antes da gente ler, capítulo 4. Então, nós falamos que tem que pregar, para que a pessoa ouça, para que ela possa confessar Jesus e aí a salvação se revelar, se manifestar nela, Tá. Aí Paulo fala assim, aí a partir do versículo 3 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha aí, presta atenção. Ele diz assim: mas se o evangelho ainda está encoberto, ele diz, era para os que se perdem que ele está encoberto. Então vamos pensar aqui, olha os olhos para cá. Bom, se pregou para todo mundo, certo? Pregou para todos, Então, o evangelho está sendo anunciado aí, não está? Então, todos estão ouvindo o evangelho, mas nem todos confessam, porque tem alguma coisa que está encoberta, porque eles não entenderam. Porque se tivesse, ao pregar e a pessoa ouvir, todos entendessem o evangelho, compreendessem o evangelho, todos confessariam. Mas ele diz assim: mas tem algo que está encoberto. E ele diz assim: se está encoberto, é para quem? É para o que não é eleito, que está encoberto. Então ele está oculto. Por isso é que ele não creu. Mas o evangelho também está encoberto quanto ao tempo da salvação. Uma segunda coisa importante. Então, primeiro, ele está encoberto, o evangelho está encoberto para responsabilizar quem não crê. Então ele ouve o evangelho, mas ele não crê, mas ele já é responsável, ele ouviu. Então não tem desculpa, eu nunca ouvi, certo? Mas há um segundo caso aí, que Paulo está dizendo, que ele é encoberto por causa do tempo. Que tempo é esse, irmãos? O tempo do chamado. Ora, cada um de nós foi chamado num tempo diferente, não é? Se você olhar aqui, dentro aqui, cada um de nós tem um tempo em que o evangelho nos chamou e nós cremos, não é verdade? Então, Paulo está dizendo que, primeiro, ele é encoberto para os que se perdem. Então, primeiro, eles não entendem o evangelho, não vão crer porque não entendem e não vão aceitar Jesus, não vão aceitar a salvação. Pronto. Segundo, ele está dizendo assim, ele também é encoberto quanto ao tempo. Quer ver? Observe. Diz assim: nos quais, olha aí, nos quais o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Viu? Então, ele está encoberto, porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. O diabo cegou o entendimento para que eles não crescem. Correto? Aí ele continua. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a quem?
a Cristo como Senhor e nós mesmos como servos de Jesus. Porque Deus disse, de trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em Cristo. Então diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa, né? Aí depois ele diz assim, onde está o versículo? Só um minutinho. Vou achar o versículo aqui. É o versículo. Perdi o versículo. Tá. Então, eu vou achar eu mostro para os irmãos. Mas o que Paulo está dizendo? Então, ele está dizendo o seguinte: que quando o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, eles não vão crer, mas eles vão ser responsabilizados. O diabo cegou. Aí o que acontece quando tira a venda dos olhos? Eles creem. E aí, crendo, são chamados. É o versículo que está aqui no capítulo 3. Quer ver? Aqui, capítulo 3, a partir do verso 12. Quer ver? Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha o véu quando lia Moisés punha o véu quando lia a lei, né? Aí, lá embaixo diz assim, verso 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu que ele está falando aí, é o véu que ele disse que o diabo colocou lá nos incrédulos. Aí ele diz assim: o véu está posto sobre o coração deles. Agora aqui vem o versículo que eu queria dizer para os irmãos: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Então, para que a pessoa crê, para que no tempo certo a pessoa venha a crer, o que precisa acontecer? Se tirar o véu. Esse véu que ele está falando aqui é a venda que o diabo colocou, cegou. Então, tanto o evangelho ele é pregado para chamar os eleitos, como para responsabilizar os que não creem, como também para trazer no tempo certo a salvação. Então, quando a pessoa ouve o evangelho e não crê, não quer dizer que ele está perdido, porque pode ser que seja um tempo ainda para ele converter. Aí a parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha mostra isso. Um começou logo que nasceu o dia, o outro começou meio-dia, o outro começou no finalzinho da tarde trabalhar. Todos receberam. Então a graça foi dada para todos receberam igualmente. Só que uns começaram mais cedo, o outro começou no meio mais tarde. Um começou criança, creu quando era criança, o outro já adulto, e o outro às vezes velho, já perto da morte. Pastor, eu tinha uns 10 anos e fui vender pastel para uma senhora chamada Maria Antônia, e ela pregou para mim, me deu uma Bíblia, sem capa. Eu levei essa Bíblia para cá, aceitei Jesus e levei a Bíblia para cá. A primeira coisa que minha mãe fez foi sumir. Aí eu era menino, né? Então eu tinha que ir para comunhão, primeira comunhão. Aí foi falar no céu e o purgatório. Eu não aceitava o purgatório de jeito. Não falava Mas eu tinha que fazer a primeira comunhão. E a missa que era obrigada. Mas aquilo, Deus continuou no meu coração. E eu tinha amizade pessoal, quando nós mudamos a primeira coisa, e eles tinham aceitado Jesus. E os meninos eram meus amigos. Eu saía lá de casa e ia para cerca conversar com eles e deixando de conversar. E na casa deles, o Sr. João e a Bíblia pregavam para mim.
E eu ia para a igreja. Gostava do Evangelho desde o princípio, né? Entendeu? Então, quer dizer, falei que a gente falha mesmo, era jovem, todo jovem tem história, tem errado e certo. Mas Deus não me abandonou desde o princípio. Então, e essa história, muita gente tem assim. E tem pessoas que resistiram a vida inteira. Não quiseram o Evangelho, não quiseram saber de nada. No final da vida, às vezes, se converte. Porque é o tempo de Deus, né? Então, aí, esse ouvir aqui, ó, que Paulo falou, então, escutar, escutou. Mas quando foi que ouviu mesmo de verdade? Quando o Espírito Santo tocou para chamar eficazmente. Aí quando o Espírito Santo tocou, a pessoa então não resistiu e aí entregou a vida para Jesus. Né? Aí a venda foi tirada dos olhos, aí teve um entendimento, creu e assim foi salvo. Mais perguntas? Porque é interessante que tempo e propósito de Deus, por exemplo, quando é que o Evangelho chegou no Brasil? Né? Então eu penso o seguinte, a vontade de Deus é indiscutível, né? Porque se ele determinou que alguma geração não entendesse, né, devido ao ofuscar, né, E a gente fica pensando também, estudamos assim, até mesmo na história dos povos, né? Porque, por exemplo, o Evangelho começou lá na Palestina, né? Então, vamos pensar, lá na Ásia Menor, né? Na região da Ásia Menor. Né? Então, começou ali o Evangelho. Lá Deus chamou um monte de gente que ele tinha escolhido. Então, depois, o Evangelho espalhou para outra região. Aí veio para a Europa. Depois de lá, veio para a América. Né? Na América, chegou na América do Sul, que é hoje o Evangelho se espalha para todo mundo. E Deus vai chamando aqueles que são escolhidos. Em tempo dele, no tempo dele, no propósito dele. Então, o Evangelho, ele vai sendo anunciado para que, através do Evangelho, Deus chama a pessoa que é escolhida e essa pessoa, então, crê. E aí isso forma a Igreja do Senhor Jesus, né, espalhada no mundo inteiro, em todo lugar. Mais pergunta aí? Pastora, eu falo que eu gosto de contar um testemunho meu mesmo, né? Porque eu vivi aqui. Igual você estava falando aí que, igual antigamente, o pessoal falava assim, ser salvo. O pessoal mais antigo tinha um jeito de falar. A primeira pessoa que era crente foi conversar com minha mãe fez tanto pouco caso dela, depois que a pessoa foi e falou assim, quem somos nós? Salvo. Salvo por quê? Nós estamos com o pé muito sujo para isso. Quem somos nós? Aí passou. Então, assim, misericórdia, falasse de crente na minha casa, podia até parar para sair correndo. E uma senhora foi, eu falo que tudo você tem que pedir a Deus sabedoria, porque aí eu sou crente, eu vou pregar no fulano, e de qualquer maneira, não adianta. Essa senhora era muito amiga da minha mãe, ela chegou lá, colocou minha mãe assim, nossa, ela já tinha se convertido. Nossa, que ela morria de dó da mãe dela, que a mãe dela morreu no escuro, meu filho. Isso da minha mãe foi o fim. Minha mãe falou com ela, pois a minha não morreu no escuro, não. Eu nunca mais falar isso aqui em casa. Acabou aquela amizade assim que tinha, entendeu? Igual eu. Mas a falta de sabedoria, né? Falta, pois eu estou falando, a minha mãe na fé, que eu louvo a Deus pela vida dela, eu contei, ela pregava para mim, eu quando entrava aqui e saía aqui. Eu gostava muito dela, então aquilo eu não rendi. Só que ia no trabalho, antigamente, se o senhor lembra, tinha o trabalho da SAF, tinha trabalho em Matozinhos, 7 Lagoas, fui com ela várias vezes para agradá-la. Não porque pelo trabalho. Como eu gostava muito dela, vinha na igreja com ela, mas assim, até então, para mim não fazia diferença nenhuma. Eu estava indo só ocupar o tempo e pronto. Então, nada acontecia. Mas só que Deus estava preparando. Então, o dia que eu ouvi a pregação, e ali eu senti, então assim, para mim foi tudo diferente, tudo fez sentido. E isso foi muitos anos, meses, quase anos. Então, quer dizer, é o tempo de Deus. Certinho. Então, assim, ela fazia a parte dela. Ela falava. E com sabedoria e amor.
Quantas vezes você ouviu, né? Quantas vezes pregou para você? Muito. Não é? Mas aí, você só foi invocar, né? Você só foi confessar Jesus no momento em que o Espírito Santo tocou. E aí, a hora que o Espírito Santo tocou, o Evangelho fez sentido. Aí você Com certeza. é isso. Então, a prática demonstra justamente isso. Acho que nós todos nós tivemos experiências assim semelhantes, né? Mais alguém quer falar? Não. Então, vamos fechar. Aí, o que Paulo, então, está dizendo dos judeus? Ele está dizendo assim, ó, eles ouviram o Evangelho. Então, eles escutaram o Evangelho, mas eles não creram. E aí, olha que coisa interessante. Paulo cita assim, Isaías 53. Vocês notaram aí que Paulo citou, foi Isaías 53? Quem creu na nossa pregação? Paulo está dizendo, Isaías disse isso, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, Paulo está dizendo, eles ouviram. Eles tiveram a oportunidade de ouvir, porém eles não creram. E por que eles não creram? Vamos voltar lá no Isaías para ver? Abre Isaías 6. Isaías 6, e olha que coisa interessante. O que Paulo está citando aqui é Isaías 53, quando fala da morte de Cristo, né? Dizendo que ele foi levado para o matador, né? E tal, os irmãos lembram do texto de Paulo, né? E é esse que Paulo está citando. Isaías 53 começa dizendo: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Mas quando Isaías foi chamado por Deus, lá naquela visão que Isaías teve no templo, no capítulo 6, lembra? Isaías disse que ele estava no templo e viu o Senhor assentado no trono e tal, né? Aí o Senhor vira para ele e fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías vira e diz assim: eis que aqui, envia-me a mim. Agora, olha a palavra que Deus falou para Isaías depois que Isaías se prontificou a pregar. Quer ver? Capítulo 6, né? Versículo de número 9. Versículo 9. Versículo 8 ele diz, né? Deus falou: quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envie-me a mim. Aí no verso 9 diz assim: então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, o que Deus está dizendo para Isaías? Isaías, você vai pregar para um povo que não vai crer. Está vendo? Está dizendo, ó, eu vou enviar você para pregar para um povo que vai ouvir a palavra, vai ver, mas não vai crer. Por que não vai crer, gente? Porque não é escolhido. Entenderam? Então, assim, claramente, agora Paulo está citando isso para os judeus na época dele, de Paulo. Ele está dizendo, então, eles não creem por causa disso. Porque Isaías falou lá que eles não iam crer na pregação. Então é por isso que eles não estão crendo. E aí Paulo disse: essa é a tristeza do meu coração, porque eu queria que eles convertessem, mas eles não vão converter. Então, gente, para a gente fechar, pregar o Evangelho, todos nós temos que pregar. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque pelo Evangelho os eleitos são chamados. Pelo Evangelho os não eleitos são responsabilizados. Então nós temos que pregar. Quem irá crer? Os eleitos. E os que não são eleitos, eles não irão crer. Então, mas eu vou pregar, tem que pregar. Agora, no final, quem é esse que não vai crer? E quem é esse que vai ser chamado pelo Evangelho? Nenhum de nós sabe quem é. É por isso que a pregação é a nossa responsabilidade. E a salvação é a responsabilidade de quem? A salvação do outro, a responsabilidade de Deus, Ele é que salva. Mas quem é que anuncia? Nós, porque pelo Evangelho os eleitos são chamados. E pelo Evangelho os que não são eleitos não irão crer, mas vão ser responsabilizados. Chegou o tempo
certo, a pessoa vai crer. Se ele não crer, é porque ele não era escolhido. Quem são eles? Eu não sei. Por isso eu tenho que pregar para todos. Dúvida aí, gente? Não? Amém? Amém. Então vamos terminar. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. E aí assim, a gente encerra. Nós vamos lembrar do nosso culto hoje, né? Com ceia, tá? Vamos receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde aí e até a noite, se Deus quiser.